16 e 17. O capítulo 1, irmãos, Deus está dizendo tudo o que precisava dizer ao povo sobre os seus pecados, como o povo havia se desviado da sua palavra, como o povo tinha negligenciado o culto, como o povo tinha negligenciado a santidade. Versículos 16 e 17 diz assim, quem tiver aberto pode ler comigo. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como lã. Toda vez que eu leio esse texto, eu tenho que lembrar de um cantor evangélico, muito cantado há décadas atrás, era um grande sucesso, cantamos ele muitas vezes aqui na igreja, mas cresceu, fez um monte de bobagem na vida, casou, descasou, adulterou, e se envolveu com movimentos sociais, e com o movimento negro, e um monte de coisa. E por fim, ele diz que esse versículo é racista. Esse versículo está na Bíblia, está errado. Porque quando ele fala alvo mais que a neve, quando Ana toca para nós cantarmos alvo mais que a neve, ele está fazendo uma referência negativa aos negros. O que é negro é sujo, é imperfeito, é das trevas, é do mal, é do diabo. Mas o que é branco, branco como a neve, é o bom. Ou seja, ele nem leu o versículo direito, porque o versículo não se refere a negro, se refere a escarlata. E é interessante, porque não está falando de cor, de raça, de etnia, está falando de um coração que está sujo, e esse coração pode ser purificado diante de Deus. Quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nesse sentido, irmãos, depois de termos encontrado Deus, depois de termos sido transformados por Deus, depois de sermos convertidos por Deus, toda prática, toda boa prática ensinada nas Escrituras, elas são resultado da conversão, são resultado da ação do Espírito Santo. Então, aquelas práticas boas que foram reprimidas por causa do coração sujo, não é a prática em si só que é ruim, é o coração sujo. Mas se o seu coração for convertido, aquelas práticas são boas. Jesus vai dizer isso lá no Sermão do Monte. Lembra que eu falei que ele falou sobre a oração, que ele falou sobre o jejum, e ele falou sobre dar esmolas. Capítulo 6, Jesus vai dizer, Mateus 6, 1, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, a fim de serem vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Este é o tema do capítulo 6. Você é crente, ou você faz o bem, você faz a coisa certa para agradar a Deus ou para aparecer para os homens? Então preste atenção, faça a coisa certa para agradar a Deus e não para agradar os homens. Então guardai-vos de exercer a vossa justiça. Versículo 3, Jesus vai falar sobre a oração, quando ele diz, quem quiser ler comigo, Mateus 6,3. Tu, porém, quando dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a direita. Versículo 4, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará.
Que coisa gloriosa, Luciano. Que coisa gloriosa. Quando você vai fazer o bem, ninguém precisa saber o bem que você fez. Olha, irmãos, às vezes a gente confunde as coisas.